Continuando aqui a nossa aula de revisão de lançamentos, agora nós vamos falar de objetos que estão rolando sobre superfícies e essas superfícies acabam, né? Essas superfícies terminam. E aí, o que acontece com esses objetos? Aqui eu separei o lançamento horizontal com esse gifzinho, mostrando para vocês o seguinte, que durante um lançamento horizontal, o tempo de queda do objeto é o mesmo na vertical quanto na horizontal. Por que que isso acontece? É um conjunto de movimentos, né? Eu tenho duas coisas acontecendo simultaneamente. Isto é, o meu objeto, ao mesmo instante, se desloca para baixo e, nesse caso, ele também se desloca para a direita. Então, trata-se de um movimento composto, isso é, um movimento onde eu tenho velocidade em duas direções diferentes. E aí eu consigo pontuar em cada instante qual posição o meu objeto estaria no lançamento horizontal e no lançamento vertical. Então, aqui uma bolinha que caiu na vertical, aqui uma verdinha que foi por um lançamento horizontal, e aí eu consigo observar o que acontece com o passar do tempo com as posições desse objeto e verifico que os dois chegam ao solo ao mesmo tempo. O que caiu em linha reta e o que descreveu um lançamento cuja trajetória é meio arco de parábola. No caso do lançamento horizontal, reparem que eu tenho um vetor velocidade inicial na direção horizontal, que nós vamos chamar de eixo X, que eu sempre vou desenhar do mesmo tamanho. Por quê? Porque na direção horizontal, que é o meu eixo X, não existe aceleração. Se não existe aceleração, a velocidade é sempre a mesma, portanto, eu só vou poder usar na direção horizontal a função S igual a S0 mais V vezes T. Não existe nenhuma outra função que eu possa utilizar na horizontal. Quando eu olho na vertical, inicialmente eu não tenho um vetor velocidade inicial. E por que que eu não tenho um vetor velocidade inicial na horizontal logo no início? Porque ele não se deslocava nessa direção. Mas à medida que esse meu objeto está se deslocando aqui, livre de ação de forças dissipativas, o que eu sei? Eu sei que tem sobre ele, na vertical, a aceleração da gravidade. Então, à medida que ele está caindo, o meu vetor na direção y está aumentando de valor. Se eu tenho um vetor na direção y que aumenta de valor, isso significa, portanto, para nós, que na direção y, que é a direção vertical, tem aceleração. E se tem aceleração, eu vou ter que usar todas as expressões que envolvem aceleração. Isso é, a função da posição, S igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, da velocidade, V igual a V0 mais AT, ou ainda a expressão de Torricelli se eu não souber o tempo. Lembrando que o tempo que ele demora para percorrer a altura é o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa distância horizontal que nós chamamos de alcance. Vejam que eu tenho duas velocidades, uma no eixo X e uma no eixo Y, unidas pela origem. Então, eu usei a regra do paralelogramo, eu tracei paralelas aos meus vetores, passando pelas extremidades, e eu tenho um vetor velocidade resultante, que é sempre tangencial à minha trajetória. Olha a trajetória aqui em vermelho, e o vetor velocidade está sempre tangenciando essa trajetória. A velocidade resultante está aumentando de valor porque a componente da velocidade no eixo y aumenta de valor de acordo com essa função horária do voat, ok? Então, aqui eu posso achar essa velocidade resultante, lembrando que ela é a velocidade em x somada com a velocidade em y, e essa soma é uma soma vetorial. Nesse caso, eu utilizaria a expressão de Torricelli para achar o módulo da velocidade resultante. Exercícios que envolvem lançamentos horizontais. Vou ajeitar aqui a distância para que eu possa ver com a câmera o enunciado todo do exercício, tá? O exercício me diz o seguinte: uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal.
Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa, a velocidade ao chegar ao solo e mais alguma coisa que ele poderia até perguntar para nós e não quis nesse exercício. Aqui, para nós, é muito mais fácil adotar todos os nossos referenciais de deslocamento, velocidade, aceleração para baixo. Isso é, todos os meus vetores, posição, velocidade e aceleração, eu vou escolher para eles o mesmo sentido, para baixo. Por quê? Porque aí todos vão ficar positivo e eu não preciso ficar me preocupando com o sinal da aceleração. O que eu sei que ele tem uma velocidade constante e essa velocidade ela está na horizontal, porque essa esfera está rolando sobre uma mesa, né? Portanto, essa velocidade inicial é a velocidade em x e ela não muda. Velocidade inicial em y, 0. Ele abandonou a mesa, então ele tem uma velocidade inicial em y que é 0. Eu sei que tem a aceleração da gravidade e eu sei que ele atinge o solo numa posição de 5 metros do pé da mesa. Isso aqui é o alcance. Então, se eu imaginar a mesa está aqui, ó. A distância do pé da mesa até onde cai o meu objeto, 5 metros. Essa distância de 5 metros é na horizontal. Se eu sei a distância que ele percorreu na horizontal, se eu sei a velocidade que ele tem na horizontal, eu consigo descobrir quanto tempo ele demorou para percorrer essa distância na horizontal. E o tempo que ele demorou para percorrer essa distância na horizontal é o mesmo tempo que ele demorou para ter a queda de cima dessa mesa. Lembrando que isso é x, isto é x e em x não tem aceleração. Portanto, eu tenho que usar S igual a S0 mais V vezes T. Tenho aqui um desenho da situação, né? Velocidade inicial na horizontal. Altura em Y, vejam, adotei a altura para baixo positiva, adotei aqui para a direita como sendo positivo, chamei essa distância do alcance de x, tá? Inicialmente, não tinha velocidade em Y, peguei a expressão S igual a S0 mais VT, sorvete, como 5 metros para mim é o alcance, o pé da mesa é o 0, portanto, meu S0 sumiu da expressão. Posição final no eixo X, 5. Velocidade dele no eixo X, constante 10. Com isso, eu achei o tempo que ele demorou para percorrer o alcance, 0,5 segundos. E são esses mesmos 0,5 segundos que ele demorou para chegar ao solo, para cair. Então, o tempo é o mesmo, é um movimento simultâneo. Como eu sei o tempo que ele demorou para chegar ao solo, eu consigo descobrir a altura da mesa, tá? Movimento simultâneo. Aqui eu usei sorvetão, tá? Eu usei S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Posso até escrever aqui num cantinho para vocês isso e lembrar que eu anulei várias coisas. Então, vejam, era S igual a S0 mais V0T, tá aqui, ó, sorvetão. Lembrando que eu adotei o eixo positivo para baixo, então o meu S0 é lá em cima, ele é 0. A velocidade inicial no eixo Y é 0. Sobrou para mim apenas a aceleração da gravidade sobre 2 vezes t quadrado. A aceleração é 10 dividido por 2 e o t, 0,5, que eu tenho que elevar ao quadrado. Depois que eu fiz a substituição, acabou a física, né? Sobrou só a matemática, 0,5 ao quadrado é 0,25, que vezes 10 vai dar 2,5, que dividido por 2, a gente sabe que dá 1,25 segundos, ok? Item C, o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, eu preciso lembrar que quando ele chega ao solo, ele tem velocidade em x e ele tem velocidade em y, e a velocidade em x é constante. Então, trouxe para uma outra tela. Inicialmente, a velocidade dele em y era 0. Em y, ele tem a aceleração da gravidade, e eu sei que ele demorou 0,5 segundos para chegar ao solo, tá? Substituir tudo isso nessa expressão. Vy igual a V0y mais G vezes T, voate. Só que eu pus a letrinha Y embaixo, porque eu estou olhando apenas para o eixo Y. Daqui eu tenho que ele chega no solo com uma velocidade na direção Y, cujo módulo é de
5 metros por segundo. Troquei a aceleração por 10, o t por 0,5, e aí eu descobri aí quanto tempo, qual a velocidade que ele atingiu o eixo Y. No eixo X, a velocidade é constante, ok? E ela vale sempre 10. Como eu tenho uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y, unidas pelas origens, eu tracei paralelas para achar o meu vetor velocidade resultante. E como eu estou fazendo uma soma vetorial, para achar o módulo desse vetor resultante, eu usei Pitágoras. Então, velocidade em x ao quadrado mais velocidade em y ao quadrado e extrair a raiz quadrada dos dois. Pessoal, eu não estou preocupada com a matemática, eu estou preocupada aqui em saber que expressões físicas eu estou usando para resolver o exercício, ok? Mas vocês, depois em casa, refaçam os exercícios com calma, as contas, tudo bonitinho para ver aí se eu não errei em nada. Eu acho que eu errei alguma continha agora que eu falei, tá? Próxima questão. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos imaginar aqui a situação com uma figura. Eu tenho um avião que está sobrevoando com um pacote e aqui está a ilha com as pessoas lá isoladas. Eu sei a altura na qual esse avião está voando, 720 metros. Eu sei a velocidade dele no eixo X, ela é constante e vale 50 metros por segundo. Embora ele tenha abandonado um pacote de medicamentos, abandonar significa que a velocidade inicial dele em Y é 0, mas o pacote sai do avião com a velocidade que estava dentro do avião. Isso é, a mesma velocidade do avião, 50 metros por segundo, ok? Então, o pacote foi lançado do avião com uma velocidade x, que é a mesma velocidade do avião. Eu sei a altura, ok? E aí, ele quer saber a que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado. Então, ele foi abandonado aqui. Mas quanto vale essa distância para ele cair numa posição onde essas pessoas podem pegar esse pacote? Se eu tenho altura, eu sei a aceleração da gravidade, eu sei que a velocidade inicial dele em y é 0, eu consigo descobrir o tempo de queda. Para descobrir a distância em x, eu sei que eu só vou poder usar uma expressão, que é S igual a S0 mais V vezes T. Então, ou V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade nessa direção eu tenho. O tempo, não, mas eu vou descobrir o tempo pelos dados que eu tenho aqui da vertical. Então, olhando a direção vertical, de novo, eu usei S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que o meu S0 aqui em cima, no eixo Y, era 0. Ele foi abandonado, então a velocidade inicial dele em Y também era 0. Sobrou para mim apenas aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Troquei a posição final por 720, porque eu adotei o sentido positivo para baixo. Então, posição final 720, aceleração para baixo também, velocidade para baixo, tudo positivo. Eu achei um tempo ao quadrado de 144, cuja raiz quadrada deu 12. Se ele demorou 12 segundos para percorrer essa distância vertical, ele também demorou 12 segundos para percorrer essa distância na horizontal. E aí, na horizontal, eu só tenho uma expressão que é S igual a S0 mais V vezes T, onde não tem aceleração. Aqui, para mim, é o meu zero no X. Aqui é minha posição final, então, meu S0 sumiu, o zero. Velocidade dele na direção x, 50. O tempo que ele demorou para fazer isto foi o mesmo tempo que ele demorou para fazer isso aqui, portanto, 12 segundos. Daqui eu tirei 50 vezes 12 igual a 600. Tá? Apenas duas questões comentadas de lançamento horizontal e a minha próxima gravação é a revisão rapidinha de lançamento oblíquo.